Olá a todos! Bem-vindos ao canal Quiz da Bíblia. Preparamos para hoje 18 perguntas sobre a ressurreição de Jesus. Será que você conseguirá acertar todas? Deixe seus comentários. Vamos começar. Quem viu primeiro Jesus após a ressurreição? Os apóstolos, as mulheres, seus familiares ou Pedro e João? Resposta correta. As mulheres. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: "Que a paz esteja com vocês." Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Quem mandou vigiar o sepulcro até o terceiro dia? Os romanos, o povo, os fariseus ou os apóstolos? Resposta correta. Os fariseus. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: "Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: 'Depois de 3 dias eu serei ressuscitado.' Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira." Quem concedeu a guarda para vigiar o sepulcro de Jesus? Pilatos, Herodes, Anás ou Caifás? Resposta correta. Pilatos. Então Pilatos disse: "Levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem." Que evento ocorreu antes das mulheres verem Jesus ressuscitado? Um maremoto, um furacão, uma tempestade ou um terremoto? Resposta correta. Um terremoto. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Mateus descreveu que o aspecto do anjo era como um homem, um relâmpago, a lua ou o sol. Resposta correta. Um relâmpago. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. O que aconteceu com os guardas ao verem o anjo? Fugiram, tremeram, se alegraram ou se prostraram? Resposta correta. Tremeram. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Onde o anjo disse que Jesus se reuniria com seus discípulos? Belém, Nazaré, Jerusalém ou Galileia? Resposta correta. Galileia. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: "Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo." Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Depois de ver o anjo, as mulheres experimentaram medo e dúvida, medo e alegria, grande ansiedade ou intenso desânimo? Resposta correta. Medo e alegria. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. Que saudação Jesus disse às mulheres quando as encontrou? Paz, graça e paz, paz e amor ou graça? Resposta correta. Paz. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: "Que a paz esteja com vocês."
Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. O que Jesus fez durante os 40 dias após sua ressurreição? Viajou para o Egito, pescou, ensinou ou jejuou? Resposta correta. Ensinou. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. O que os discípulos encontraram no túmulo de Jesus? Seu corpo, suas sandálias, sua coroa de espinhos ou seus lençóis e faixa? Resposta correta. Seus lençóis e faixa. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. A quem Jesus disse para colocar seus dedos nas feridas de suas mãos e seu lado? Pedro, João, Tomé ou Tiago? Resposta correta. Tomé. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Quem foram os primeiros discípulos a chegar ao túmulo de Jesus após sua ressurreição? Pedro e Lucas, Pedro e João, Mateus e João ou Mateus e Lucas? Resposta correta. Pedro e João. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Esta foi a reação dos discípulos ao verem Jesus ressuscitado. Adoraram-no, correram, desmaiaram ou cantaram? Resposta correta. Adoraram-no. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Quem foi o primeiro apóstolo a crer na ressurreição de Jesus? Mateus, João, Tomé ou Pedro? Resposta correta. João. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Quem foi um dos dois discípulos que encontraram Jesus no caminho para Emaús? Filipe, Onésimo, Cleopas ou Bartolomeu? Resposta correta. Cleopas. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Quem os discípulos pensaram que era Jesus quando ele apareceu para eles? Um soldado, um fantasma, um viajante ou um anjo? Resposta correta. Um fantasma. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Depois que Jesus subiu ao céu, onde os discípulos estavam sempre reunidos? Em suas casas, no campo, na montanha ou no templo? Resposta correta. No templo. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus.